Opa, Marcelo Neves aqui, e esse é o ValorCast, o seu podcast definitivo de produtos e inovação. Muito bom, meu amigo e minha amiga, seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais um episódio do ValorCast. Aproveita para seguir a gente no Spotify, na Apple, no Google e tantas outras ferramentas. Basta você clicar aí no botãozinho seguir e sempre que um novo episódio for publicado, você vai receber uma notificação. Hoje a gente vai falar muito sobre Data Product Manager. Vamos entender que bicho é esse, se é de comer, se é de passar no cabelo. E a nossa convidada especial de hoje é a Alessandra Ruggiero. Tudo certo, Alessandra? Tudo bem, e vocês? É um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Tô meio nervosa, primeira vez que eu tô gravando, então, mas acho que vai dar tudo certo. Eu gosto de falar, né? Como toda pessoa de produto, eu gosto de falar, então acho que vai dar certo aí com a gente. Já deu certo, já tá dando certo, perfeito. Legal, Alessandra. Bora entender um pouquinho quem é a Alessandra, o que você está fazendo, vamos entender o que é esse Data Product Manager. Mas para começar, quem é a Alessandra Ruggiero? Eu vou trocar teu falar teu sobrenome aqui com várias pronúncias, até acertar. Para todos os entendimentos, né? Não tem problema, porque, como eu sempre digo, até meu apelido, pode me chamar de Ali, né? Fica mais fácil, mas de norte a sul do Brasil, quando eu tô aqui no Nordeste, né? Então aqui eu sou a Ali, e em Santa Catarina eu sou a Ali. Nos Estados Unidos, às vezes, quando a gente está lidando com o cliente, é L. Então eu tô super tranquila com qualquer coisa que me chame, tô atendendo, né? Então, essa pergunta é sempre muito difícil, né? Quem é a Alessandra? Quem é a gente, né? Quando a gente para se olhar e definir, assim. Eu acho que eu sou uma catarinense, né? Eu sou de Blumenau, Santa Catarina, mas que vive aqui em Recife, então no Nordeste brasileiro, já há quase 4 anos. Eu sou apaixonada por esportes, então com o home office isso se intensifica ainda mais, né? Porque a gente está aqui na nossa, né, quase que 8, 9 horas às vezes na frente do computador, e quando tem um tempo eu só quero, tipo, sair e estar ao ar livre, fazendo alguma atividade, me mexendo. Então, eu sou praticante de musculação, crossfit, acrobacia circense. Eu adoro, né? Sou uma pessoa que adora experimentar coisas, conhecer novos lugares, aprender novas coisas. Então, conhecer novas visões, né? E eu acho que tudo isso faz muito parte, né? Reflete do nosso trabalho. Então, quanto mais visões diferentes a gente tiver, quanto mais vivências a gente tiver, eu acho que tudo isso interfere na nossa criação e definição de produtos, né? Dos produtos que a gente está fazendo. Então, isso só tende a trazer benefícios, assim, né? Mental e profissionalmente. Que legal, eu não sabia que você é de Blumenau. Eu, 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 Só, eu fiz o caminho um pouquinho inverso de você. Eu saí do Rio de Janeiro e hoje eu tô em Florianópolis. Quer dizer, pertinho, vai. é super, né? Eu te conheci, Pertinho. na verdade, no TDC de Floripa, né? Há Foi, muito tempo atrás. foi Floripa, né? Em É. Floripa. Então, Eu sou para mim, tu apaixonado. sempre foi de Floripa, não se preocupe. Eu sou apaixonado por Floripa, nem me fala, cara. Santa Catarina, pra mim, bem, deixa isso pra lá. Um estado, cara, eu sempre eu sou assim apaixonado por várias cidades daqui mas legal. Alessandra, já entendemos um pouquinho do teu lado pessoal. Como é que você chegou até Product Manager? Por onde você passou? Como é que você começou? Eu sei que tem gente que começa pelo técnico, pelo lado técnico, QA, Dev, tem gente que veio de outra área. Qual é a tua história profissional? Como que você chegou até aqui como Product Manager? Nossa, a minha jornada aí, por mais que eu tenha, né, eu vi muitos podcasts teus e a maioria das pessoas fala a mesma coisa, né? Mas eu vou falar também, por mais que eu tenha carinha de 15, já tô aí no mercado também outros 15 anos de mercado. E tive a sorte, assim, de logo no primeiro semestre de faculdade já embarcar, então aí é muito tempo já na área trabalhando com desenvolvimento de software.
Mas eu gosto sempre de contar uma história antes da faculdade, né? Quando eu não tinha contato com nada, absolutamente nada, referente à tecnologia, não sabia absolutamente nada, estava fazendo lá um técnico em administração para ter uma abertura de mente, assim, né, com relação ao mercado, entender o que eu queria fazer na faculdade. E estava participando de uma feira, né, no ensino médio, e eu tinha feito, né, a gente fazia muito, né, aquele cursinho de pacote Office, sabe? E aí eu aprendi uma ferramenta chamada Axis, né? Muitos aqui que estão ouvindo provavelmente nunca ouviram falar em Axis, mas Eita. eu, né, faz tempo, né? Aprendi essa ferramenta e aí houve a oportunidade e eu fiz um sistema de consulta imobiliário para apresentar nessa feira, né? Então, tinha lá o cadastro das pessoas, tinha consulta de imóveis e tudo. E aí a pessoa da escola, ela veio até mim, viu o meu produto lá, né? O meu projeto, e falou assim: nossa, se o meu projeto de estoque, se o meu produto, né? Se o sistema que eu uso hoje de estoque fosse tão simples assim, eu seria a pessoa mais feliz do mundo. E aí eu falei, dá uma sentadinha aqui, vamos dar uma conversada. E aí já comecei ali a embarcar, e eu acho que ali foi o momento que hoje eu vejo, né? Tudo que eu fiz ali com ela e identifico muito daquelas atividades, né? Então, eu fiz ali o levantamento dos requisitos para ela, né? Fui até as pessoas que trabalhavam no sistema, levantei ali quais eram as dores maiores com relação àquele estoque, aquele produto de estoque. Fiz a implementação do produto baseado nos requisitos e como eu podia melhorar aquelas dores que elas tinham. E depois implantei, né, o produto, dei treinamento para aquele produto e eles utilizaram lá aquele chamava Estoque Total, o nome do meu sistema, do meu produto. E eles usaram durante 4 anos esse produto, né? E aí, quando eu fui escolher algo para fazer na faculdade, eu queria lá fazer vestibular para medicina, para engenharia, para arquitetura, né? E aí eu me vi no emaranhado de coisas, o que eu escolher, né? O que eu ia escolher. E aí, quando eu escolhi sistemas de informação, foi muito assim, cara, eu não preciso escolher nada. Se eu fizer sistemas, eu posso trabalhar com software de qualquer negócio. Então, desde saúde, arquitetura, administração, engenharia, eu não preciso escolher um só, eu posso trabalhar com uma diversidade, né? Então, foi aí que surgiu a minha paixão por tecnologia, sabe? E aí foi ali que tudo começou. E aí, como eu falei, tive a sorte já no início de ter uma oportunidade de trabalhar, né, numa empresa de RP, com foco em pequenas e médias empresas. Comecei no suporte, comecei ali a direcionar, né, já começou ali o meu direcionamento para questões de negócio. Aprendi muito, né? Implantei software, fui a clientes, atendi clientes, e nessa empresa ali tive a oportunidade também de já iniciar como uma pessoa de análise de negócio, né? Na época eu chamava. A gente não fazia produto, a gente fazia análise de negócio, né? E aí, depois disso, eu queria trabalhar com software grande, sabe? Com empresa grande, com softwares e produtos de complexidade maior. Então, fui em busca de uma nova oportunidade, consegui numa outra empresa de RP também, já com clientes aí de grande porte, né? Com produtos mais complexos, mas aí trabalhar com total waterfall, né? Então, eu fazia aquelas análises de 100, 200 páginas, que chegava lá no desenvolvimento, às vezes, com tudo diferente já. Então, eu passei por isso também. Nem tinha muita área de teste, né? Passamos ali por aquela fase de implantação das metodologias ágeis, de toda aquela doutrina, né? De trazer aquele novo entendimento para dentro da empresa,
né, divisão de novos times, a gente tinha um time de RP gigantesco que tratava todo mundo de tudo e, no fim, a gente tinha muita dificuldade de entregar tudo com qualidade. Então, assim, passei por todas essas diferenças. E aí, depois de uns tempos ali, nossa, eu quero trabalhar com produto novo, diferente. Já tô aí, trabalhei, já estava 9 anos na área de RP e nossa, eu queria trabalhar muito com saúde, ter essa experiência, sabe? De impactar na saúde das pessoas e tal. E aí eu vi a oportunidade de entrar numa empresa, né, de software de cardiologia, que fazia todo o gerenciamento da sala de cateterismo, mas eu não tinha, eu me via ali numa sinuca de bico, né? Então, assim, quando eu tava no RP, eu me sentia, assim, uma pessoa muito medíocre, talvez, porque eu não era super especialista, né, em contabilidade. Eu tinha lá do meu lado pessoas com anos de contabilidade, trabalhando em escritório de contabilidade, trabalhando anos com financeiro, e eu vindo sempre de tecnologia, né? E aí eu sempre ficava naquelas, gente, será que eu sou uma boa analista de negócio? Não, mas eu sou uma pessoa que resolve problemas, né? Seja lá qual for o problema, eu tô resolvendo e tal. E quando eu me vi nessa oportunidade de ir para uma empresa de cardiologia, eu achava que eu não conseguiria com esse negócio porque eu não sabia absolutamente nada. Então eu entrei nessa empresa como analista de qualidade, né? Com o intuito assim, nossa, como analista de qualidade, eu tenho a oportunidade de aprender sobre o negócio, né? De entender, porque eu acho que assim, eu acho que uma coisa muito legal com relação à área de produto é que a gente é muito democrático, né? Então, por mais que eu tenha algumas skills, eu preciso ter conhecimento de alguns domínios para lidar com algumas coisas, né? E hoje eu vejo muito isso que tudo é possível de aprender de forma. Não precisa ser a fundo tudo, né? Mas naquela época eu achava que eu precisava saber o mínimo, assim, eu não estava segura, né? E aí entrei como analista de qualidade, né? Fiquei lá 1, 2 anos como analista de qualidade, cheguei até a trabalhar com automação, mas ali foi o momento também que eu tive muito. Foi a primeira oportunidade de trabalhar realmente com Scrum forte, sabe? Com uma empresa bem definida com relação a Scrum, com metodologias ágeis. A gente trabalhava muito com Safe lá. A gente até brincava, né, que a metodologia Safe é aquela meio enganosa, né, que é só o time que é ágil e o resto da empresa não é ágil. E era justamente assim. Então, o comercial não era ágil, mas as demandas chegavam e a gente trabalhava como ágil. Mas a gente tinha experiência lá de quebra de história, tipo, né? Uma semana de planejamento foi uma experiência muito massa, muito legal. E foi meu primeiro contato com empresas internacional, né? Então, assim, a gente tinha só clientes internacionais, não tinha ninguém, nenhum hospital no Brasil, não tínhamos, a gente não tem nem sala de cateterismo aqui, né? Específico lá, eles têm. Então, foi meu primeiro contato também com o inglês, trabalhando quase que 24 horas com inglês. Então, isso me ajudou muito, essa experiência também com relação a isso. A tirar aquele medo, né, de nós brasileiros, que a gente acha que a gente precisa saber tudo 100% sempre. E quando basta a gente conseguir se comunicar, né? Comunicar tanto com relação ao produto, quanto com relação ao domínio que a gente está tratando, a atividade que a gente está fazendo. E não é diferente com o inglês. Então, foi muito legal essa experiência também. Depois disso, eu fui convidada a voltar para a empresa lá de RP de grande porte para liderar um time, né? Como product owner, mas eu fazia um papel tipo assim, faz tudo, né? Então eu cuidava do time, né? Cuidava ali de um time de 10 pessoas, quase, com pessoas de qualidade, pessoas de desenvolvimento, né? Analistas de sistemas. E ao mesmo tempo eu cuidava de todo o módulo de compras do RP. Então, todos os módulos, eram quase que 5, 6 módulos, referente à área de compras, né? Então, a gente tinha contratos, compras, suprimentos, toda a parte de compras era a gente que cuidava. E ali envolvia muito já essa parte de produto, mesmo que não com essa nomenclatura, né? A gente começa aqui já a ter uma visão um pouquinho mais direcionada aí de produto, onde eu tinha necessidade eu recebia necessidade
de um número infinito de stakeholders, então a gente tinha 300 clientes, vamos dizer, que utilizavam o produto, né? Eu trabalhava com o produto mesmo que ia que era vendido, e a gente tinha que entender a partir dali o que daquilo fazia sentido para o produto ou se era algo muito específico do cliente que talvez a gente deveria, né, direcionar para um orçamento, para uma coisa mais específica, né, sendo feita na camada do cliente mesmo, que não era tão interessante para a gente. E aí ali eu já tive a minha primeiro contato também com relação a análise de mercado, né, entendendo também como que o mercado tá para onde que o mercado está indo e o que está faltando no produto, nos produtos que a gente tem hoje para a gente se igualar ou ser melhor do que o mercado. Então, tudo isso também começou né, eu acho que foi muito junto com a mudança dos papéis que eu fui tendo junto com o mercado, né? Todo mundo começou a olhar mais para isso, né? Antes a gente era só muita demanda, né? Vinha demanda, a gente fazia análise, entendia aquilo, e ali a gente começou a ter uma visão mais estratégica, né? Tentando equilibrar ali o que o cliente queria, o que a empresa queria e o que a gente tinha condições de fazer com o time que a gente tinha. E você era Então, PO nesse momento? eu era PO, a gente era PO, líder de time, cuidava da carreira das pessoas. E aí eu acho que aí eu já vejo como uma pessoa de produto, porque eu trabalhava cuidando desses produtos mesmo, era só uma priorização, né? E além de tudo isso, ainda gerenciava o time, né, com relação às entregas. Então, a gente fazia, além disso tudo, a parte de Scrum Master, né, de onde o board está funcionando, as histórias estão indo, como é que a gente vai quebrar essas histórias, como é que a gente vai trabalhar e tal. Então, isso faz parte ainda acho que, quase que 90% das pessoas de produto ainda interagem muito com relação a delivery, né? Porque, querendo ou não, ainda mais no momento que a gente está, a produtividade é muito importante. Não só a definição da estratégia, mas tu conseguir entregar a estratégia que tu criou, né? Então, faz muito parte. E aí, depois disso, eu vim para Totors e é um mundo totalmente diferente, assim, com relação... Porque aqui a gente está trabalhando com consultoria, né? Então, a consultoria nos dá uma perspectiva um pouco diferente com relação ao nosso papel. Assim, a gente tem um papel muito de, assim, quase que o início todo, uma construção de confiança, né? Com relação ao nosso trabalho, com relação à entrega. E como a gente trabalha muito com inovação, por mais que o ciclo do produto, a gente tem aquele ciclo de vida do produto, aqui na consultoria a gente está muito no primeiro momento ali, né? Na inovação. Então a gente cria, faz a POC algumas vezes, cria o produto, né? Ajuda as empresas a tirar do papel que está lá há muito tempo, às vezes, que eles não conseguem tirar. E aí, mas muitas vezes alguns times até continuam com ele, mas muitas vezes a empresa toma conta ali do resto do ciclo de vida do produto, né? Então hoje é uma experiência totalmente diferente que eu não tinha nas demais, né? Quando a gente trabalha já com produtos quase que 100% prontos ali, né? Quero entender um pouquinho mais desse teu dia a dia dentro da ThoughtWorks, dentro de uma consultoria. Mas antes, menina, como é que você conseguiu sobreviver 9 anos trabalhando com RP? Uau! Olha, até hoje eu também não sei, viu? Eu acho que é por conta de que, como era o primeiro emprego, sabe aquele medo de sair, aquele medo Sim. assim, e vindo de um mercado de tecnologia, aonde a gente sabe que o mercado de tecnologia, ele ainda não é igual para mulheres e homens, naquela época era ainda pior. Então a gente tinha que se provar muito, né? E eu via que, como era o meu primeiro emprego, havia muita dificuldade de me ver como uma profissional, a profissional que eu era, né? Não a profissional que eu entrei quando eu comecei, aquela menina, né, 18 anos, que não sabia de nada, mal conversava, e aí não acompanhou, assim, a visão que eles tinham com relação a mim, com relação à pessoa que eu era. Mas assim, aproveitei tudo que eles tinham para sugar assim, de conhecimento e foi
uma fase muito, muito importante para mim, sabe? Legal. E só para você ter uma ideia, na época em que eu fiz faculdade, de 42 pessoas, 5 eram mulheres. Era muito pouco. A coisa veio melhorando nos últimos anos. Eu diria que talvez tenha tido uma melhora significativa nos últimos 5, 6, 7, pelo menos é o que eu vejo, tá? Mas antes era bem crítico a presença de mulheres dentro de ciências exatas. Gente, acho que era 4 ou 5 pessoas numa turma de 40 e poucos. Na minha Então, turma era assim, a gente era em 4 também. olha só. E era assim, fora. Mas eu acho que é um papo muito legal para o podcast, hein? E, e, e é uma questão que eu acho que agora as empresas estão, não só, assim, algumas empresas, né? Algumas empresas tratam isso como cultura, realmente, onde você não só traz essas pessoas, né? Não só mulheres, mas todos os grupos de minoria para dentro da empresa, mas prepara a empresa para receber essas pessoas. Porque não basta você simplesmente abrir a porta e dizer venham para eu encher e equalizar meus números. Você tem que fazer com que essas pessoas se sintam capazes e se sintam Acolhidas livres, né? também, né? Acolhidos total dentro das empresas, né? Tendo voz, tendo opinião, podendo crescer. Então é uma luta ainda que vem sendo feita, mas tem muito caminho aí para rolar ainda. Com certeza. Bora falar sobre o teu dia a dia hoje como pessoa de produto, como PM. Antes da gente ir lá para o Data Product Manager. Como é que é o Certo. teu dia hoje? Porque assim, quem está escutando aqui, a Alessandra, deve estar pensando assim, tá, tudo bem, quero ser uma PO, quero ser uma PM no futuro. Caramba, mas quero entender o que que faz. O que que faz uma pessoa de produto especificamente no cargo, no papel de PM? Conta aí pra gente. Como é que é o teu dia? Como é que é o teu dia a dia? Eu sei que você hoje está numa consultoria, então tem algumas diferenças. Conta aí. Quando a gente fala assim de uma pessoa de produto em consultoria, a gente tem algumas diferenças assim com relação quando a gente está num time de produto mesmo, né? Um time que vende um produto ou vende uma solução específica. Por quê? Quando a gente está numa empresa de consultoria, a gente tem não só, a gente precisa não só, né, de skills, soft skills com relação a produto, né, mas também com relação à consultoria. Porque querendo ou não, a gente precisa meio que evangelizar os nossos clientes com as nossas boas práticas, o que, né, às vezes tem clientes que não concordam com algumas coisas, né, algumas metodologias com as quais a gente trabalha. E aí a gente precisa ter aquele jeito, aquele jeitinho de mostrar o valor naquelas atividades que a gente quer fazer, naquelas dinâmicas, talvez, na forma com que a gente quer agir em determinada situação, né? Mas no geral, assim, eu acho que outra diferença também é, como eu falei antes, é que depende muito do projeto que você vai trabalhar. Então, quando você está numa consultoria, nem sempre você vai estar sempre num mesmo produto. Então, você precisa ser muito dinâmico e muito seletivo na hora de aprender e começar a efetivamente, vamos dizer assim, produzir, né? Por quê? Porque você pode entrar. Eu mesmo já trabalhei estando 4 anos na Toto, já trabalhei 4 produtos diferentes, em 4 clientes diferentes. Então, e tem alguns que eu fiquei lá 1 ano e meio, 2, e outros que eu fiquei 1 mês, né? Que era uma demanda totalmente específica com relação à minha atividade ali naquele projeto. Né? Teve projetos que eu entrei. A maioria dos projetos ao qual eu entrei eram projetos novos, ou seja, eu tive o desafio ali de criar times, né, implantar ali o sentimento de time, né? Então você pensa, pessoas que nunca se viram como se você estivesse começando uma empresa. Então você conseguir fazer com que aquele time ganhe junto a ownership, ganhe a confiança da cliente, comece a entregar de forma com qualidade
e com rapidez, né? Uma rapidez assim que é esperada, né? Claro que no começo ali não vai ser 100%, mas ela precisa performar rápido, né? O quanto antes, né? Porque a gente está ali no cliente que tem uma expectativa. E aí, ao mesmo tempo disso, nós, como pessoas de produto, né, e com essa expertise que a gente tem com relação a time, a gente ainda tem que estreitar os laços com os nossos clientes. Então, aquele entendimento, né? Muitas vezes a gente recebe ali qual foi a expectativa do cliente quando comprou o projeto, mas é isso. Depois você tá no projeto e você precisa cavar tudo que está acontecendo, entender exatamente como se fosse um requisito totalmente novo, né? E nesse novo projeto, assim, era um novo produto, desenvolver um novo produto. Você já Isso. recebia a visão desse produto? Quais eram os insumos que você recebia para começar o desenvolvimento desse novo produto? Isso. Depende muito do projeto. Em alguns projetos, o que, que a gente faz muito, né? Não sei se vocês conhecem, mas a gente é muito comum a gente, em novos produtos assim, em novas features ou formas da gente evoluir o produto, a gente utilizar de algumas metodologias, né? Para tirar essas informações da cliente de forma rápida, né? Então, por exemplo, a Inception, né? Então a gente tem momentos de inception que acontece no início do projeto. Geralmente a pessoa de produto, né, como a pessoa que precisa de muitas dessas informações para a criação depois de backlog, roadmap, negociação com o cliente, a gente geralmente a gente que organiza essas inception, né? Essas inceptions ali, claro, não é como se fosse um champion, né? Não necessariamente você vai fazer todas as sessões, mas somos nós que precisamos dizer assim, não, referente a esse produto aqui, eu vejo que essas dinâmicas são mais importantes. E aí, nessas dinâmicas, entra tudo isso, né? Como tu comentou, de a gente tentar entender ali a visão do nosso produto, né? Se o cliente não tem, nós construirmos junto com a cliente, cliente, time, essa visão que a gente quer ter desse produto, quem são, né? Entender quem são as pessoas envolvidas, quais são as jornadas que a gente está envolvendo com relação a esses produtos, né? Se já tem com relação a quais são as dores que a gente quer resolver ali naquele momento, né? Principais. Entender então como, né? Que a gente vai resolver, e aí a gente começa a falar no como, né? Depois de toda a definição e entendimento do que, né? A gente rapidamente no Inception, dentro de uma semana, a gente já começa a falar no como. Alto nível, né? Com certeza, porque a gente vai trabalhar isso em todo ao longo do projeto aí, mas a gente já começa a conversar como para a gente já sair ao final dessa Inception com as primeiras sprints aí planejadas, semi-planejadas, né? Para a gente ter um acompanhamento. Então, como a gente pode ver, é muito rápido. Então, a gente precisa ter maneiras. Eu sempre brinco assim que a gente. E aí, hoje eu linko com a minha frustração lá no final, né? Onde eu olhava aqueles profissionais com muitos anos de negócio. E hoje eu vejo que eu sou uma profissional, uma solucionadora de problemas. Eu tenho a minha caixinha de ferramentas, tenho diversas formas de resolver uma infinidade de problemas. Então, quando eu estou frente a um problema que me colocam, eu olho para a minha caixinha e vejo qual ferramenta eu vou utilizar para resolver aquele problema. Então, hoje eu me considero muito uma resolvedora de problemas, como acho que todas as pessoas hoje na área de tecnologia, né? E esse eu acho que esse é o maior valor que a gente pode ter, assim. Enquanto a gente tiver um problema para solucionar, não importa a solução que você vai dar para ela, porque a solução são várias. E o problema muitas vezes é um só, né? E Legal. aí é muito, muito rápido sempre, sabe? E aí você começa o time e você no teu trabalho de consultoria dentro da ThoughtWorks, você vai tocando o produto até o momento em que há o desmame e há uma internalização, para a empresa? É mais ou menos assim, nesse sentido? Isso, tem diversos tipos de produtos, de projetos, como eu te falei. Então, tem projetos onde a gente tem uma data limite, né? Como, por exemplo, o último que eu participei, que o meu objetivo era realmente sair com esse backlog e essa visão.
Então, eu fui mesmo com o objetivo dessa Inception, né, de entender sair com um roadmap ali, um entendimento de possibilidade de execução com relação àquele produto. E teve projetos onde a gente construiu o produto e foi mantendo ele, né, mantendo até a sua evolução, né? Produtos internos, muitas vezes, né? Onde, por exemplo, o cliente já utilizava lá e aí a gente precisava evoluir aquele produto, né? E manter ele funcionando ao longo. Então, como se fosse um produto mesmo, né? Que eu estou lá vendendo, né? Então, depende muito do projeto que você está. Então, você precisa se preocupar, né? Tem projetos aí que você entra numa visão de que tem usuários, né, utilizando o teu produto, e aí você precisa entender e metrificar de modo que você entende se você está perdendo clientes, como que você consegue reter esses clientes, como que você consegue novos clientes. Então depende muito, muito o projeto que você tá mesmo, assim. Entendi. Agora, como é que você foi parar e se tornar uma Data Product Manager? Como é que foi isso? Foi numa dessas experiências de consultoria ou não? O que foi? Como é que foi isso? Foi logo no meu primeiro projeto, na Totworks, eu tive a oportunidade de trabalhar, né, com uma POC para um produto de dados. Então, hoje ainda estava conversando com umas pessoas, com os colegas lá na Totworks, referente a esse papel, né, Data Product Manager, que é tão polêmico aí, se a gente olhar, é tão novo, né, e aí entram vários achismos do que é e o que não é. E aí a gente estava conversando sobre isso, né? Inclusive sobre o que é um produto de dados, né? E aí, só continuando ali, eu tive a oportunidade de trabalhar com um produto de dados muito voltado à visualização de dados. Ou seja, era um produto onde a gente recebia os dados do cliente, né? A gente transformava esses dados e a gente cuspia em vários dashboards ali para que possibilitasse os nossos clientes de ter alguns insights. Então, foi assim que eu entrei peguei gosto, né? Vamos dizer assim, no mundo de dados e vi o quão grande é esse mundo, né? Porque daí, depois que eu saí desse projeto e tal, eu comecei a estudar e a gente percebe que o mundo de dados aí, ele está se transformando, está se tornando cada vez mais estratégico e essas definições estão acontecendo a todo momento. Então, ainda vem muita transformação aí, né? Não, sensacional. Outro dia eu estava conversando com uma amiga, para falar a verdade, sobre produtos invisíveis, API. Como é difícil trabalhar com APIs, porque o mercado está começando a usar esse termo de invisible product, né? O produto invisível, ninguém vê. Você tem outros produtos que consomem. No teu caso, ou no caso de Data Product Manager, você ainda tem, como você falou, né? Você cuspia os dados e jogava no dashboard. Todo mundo vê o produto final. Então, isso representa, assim, quando a gente está trabalhando com produtos invisíveis, não é o caso de dados, né? Você tem um desafio até maior. Mas no caso de Data Product Manager, você que já trabalhou com outros tipos de produto, não sei se você já trabalhou com API, não sei. Qual é a diferença? Tem alguma diferença? Aí eu digo do dia a dia mesmo, do teu trabalho de Product Manager, de uma PM, de um produto de inovação para um produto de dados? Tem muita diferença? Eu acho. Hoje a gente estava, como eu falei, a gente estava conversando sobre isso, e aí veio a Carol, que é uma colega de trabalho aqui, que é uma analista de dados, ela trouxe uma colocação muito legal, que assim, os nossos clientes, as empresas, elas não estão preparadas e não sabem o que são produtos de dados. Então a gente precisa entender a primeira coisa de tudo, o que seria um produto de dados, né? E aí tá uma definição aqui não necessariamente oficial, pode ter pessoas que têm entendimentos totalmente diferentes, acho que aqui é uma troca, né, do conhecimento da gente que a gente troca, mas
Se a gente olhar, a gente tem produtos de dados, inclusive, invisíveis, né? Com essa definição que tu falou, porque quando a gente olha a jornada de um dado como um todo, a gente pode talvez dividir em 3 grandes grupos de produtos de dados, onde a gente tem o primeiro ali, os produtos de dados mais focados na ingestão do dado, ou seja, a gente precisa captar esse dado de algum lugar, seja ele de um site, de uma planilha, de uma integração, de uma API, seja de onde for, e a gente precisa armazenar esses dados, né? E aí a gente entra aí numa linguagem muito mais técnica, né? Onde a gente lida com engenheiros, a gente lida com infra, a gente fala sobre tudo isso, né? E aí, depois disso, né, depois que a gente tem a ingestão desses dados, a gente tem um segundo grupo de produtos de dados. Então, ali, só terminando ali a questão da ingestão, aqui a gente já pode entender que a gente tem um produto de dados, que a gente tem o dado em si, que pode ser consumido de uma determinada forma para depois ser transformado, certo? Então, a gente já está trabalhando ali e precisamos ter uma infinidade de conhecimentos e entendimentos com relação ao dado, a produto e a infra, engenharia, etc. Num segundo grande grupo, a gente trata ali, então, das áreas de transformação desse dado. Então, a gente tem ali a ciência de dado, né? O machine learning, os algoritmos de sugestão, às vezes de uma implementação de algoritmo e tal. E aí, ali, a gente também tem um outro universo de conhecimentos que a gente precisa ter, uma outra linguagem que a gente vai falar. E aí, a gente tem um outro produto de dados que é muito mais conhecido aí por parte das nossas clientes, que é o que a gente falou agora, que é aquele produto de dados focado no cliente, que entrega o dashboard ali, o relatório, a planilha, seja o que for da forma que vai dar providenciar um insight talvez para ele, né? E aí, por isso que é tão complexa essa questão de Data Product Manager, porque será que o Data Product Manager precisa ter conhecimento de Data Mesh, por exemplo? Depende. Se ele está tratando lá dentro, lá da visualização dos dados, talvez não seja o caminho para ele. Ele seja melhor ele direcionar. A gente estava falando mais cedo sobre a quantidade de conteúdos que tem, a gente direcionar o nosso conhecimento para uma metodologia de como visualiza melhor os dados, de como apresenta, né? A apresentação de dados aí, que é uma ciência, né? A gente tem diversas formas e jeitos aí de mostrar da melhor forma possível um dado. Se eu estou trabalhando como uma pessoa de produto lá na engenharia, na forma de você estar tratando a ingestão desses dados, você vai tratar de coisas muito de infraestrutura, né? Como se estivesse tratando de uma plataforma. Então, como que eu vou armazenar esses dados? A forma com que eu estou armazenando esses dados, eles estão disponíveis? Será que eu estou armazenando da melhor forma possível, que vai me economizar custo, né, com relação ao armazenamento desses dados, né? E aí, quando eu estou tratando ali do algoritmo ou da parte ali de transformação do dado, né, eu já estou falando de uma outra linguagem, com outros conhecimentos que eu preciso trabalhar, às vezes, responder perguntas diferentes, né? Então, acho que as principais diferenças de uma pessoa, e eu gosto de falar que uma pessoa de Data Product Manager, ela nada mais é do que uma pessoa de produto, uma pessoa com skills de produto, trabalhando em um domínio que envolve um produto de dados. Assim como se eu tivesse num domínio técnico, eu precisaria de falar de coisas técnicas, né? Mas eu acho que uma das grandes diferenças ali de referente ao Data Product Manager é que a gente tem algumas perguntas que precisam ser respondidas pelo Data Product Manager que, às vezes, no produto digital a gente não precisa responder, não precisa saber. Como, por exemplo, a gente tem, quando a gente olha para o produto digital, a gente olha muito a jornada do usuário. No produto de dado, a gente precisa entender a jornada do dado. De onde ele vem, como ele vai ser armazenado, como que ele vai ser transformado, se ele vai continuar tendo o mesmo entendimento, se ele vai ser, como que eu vou armazenar esse dado, por onde que ele vai passar, qual é o dashboard que ele vai aparecer, se ele ainda está com a informação
com a acurácia da informação, né? E além de tudo isso, ainda o ponto muito importante com o qual às vezes num produto digital a gente não trata, que a gente tem falado muito, mas a segurança desse dado. Eu posso armazenar esse dado de uma determinada forma? Eu posso transitar com esse dado ao longo desse caminho, dessa jornada dele, sabe? Então, qual que é o propósito desses dados? Né? Será que eu preciso armazenar esse dado? Porque esse dado é um dado temporário, por exemplo, né? Eu entender qual que é o tipo desse dado. São coisas que eu geralmente não me preocupo quando eu estou tratando de um produto digital. Eu olho muito para o usuário final, né? E ali eu me preocupo total com o dado em si também. Me parece que, assim, pelo menos é o que eu vejo em alguns casos no mercado, que quando você está trabalhando com um data product, vamos dizer assim, contar com a participação de um profissional especializado em dados, né, em data science, em dados especificamente, ajuda demais. Eu não sei se você, nessa sua experiência, se você teve um profissional ali do lado em que você contava para poder entender tudo isso, né? Porque é um mundo bem diferente, né? Muito. Nesse engajamento, nesse projeto em específico, tinha uma pessoa engenheira de dados, né? Então a gente pareou muito para o entendimento do negócio especificamente, né? Principalmente porque a gente precisava a gente precisava delimitar ali qual seria as informações que eu ia solicitar do meu cliente e de forma que eu conseguisse transformar esses dados e colocar como um dashboard, né? Então a gente trabalhava muito junto no eu trazendo ali a visão do qual era a visão final do que o cliente e aí a gente trabalhava junto em quais os dados que geralmente tem, né? Eram dados financeiros nesse caso. Então a gente precisava, por exemplo, gerar waterfalls ali de trabalhando, né, para verificar, por exemplo, empresa SaaS, o churn, downsell, upsell. Então a gente precisava entender como que dos dados financeiros de uma empresa a gente ia tirar essas informações. E aí juntos é muito um trabalho conjunto, assim. Às vezes eu vejo muito, converso muito, a gente fala sobre isso e a gente pensa assim, cara, as empresas estão cada vez mais, como sempre, tentando achar um unicórnio, né? Uma pessoa que tenha skills de produto e saiba tudo com relação a dados. E não, quando eu falo dados, a empresa nem sabe o que é. Mas ela sabe que a pessoa nem sabe se vai utilizar metade do conhecimento que ela quer que a pessoa tenha. Mas ela pede conhecimento de machine learning, de data mesh, disso, daquele outro. E às vezes ela não sabe nem se vai utilizar isso. É tipo, muito vai na onda, assim, né? E aí, como a gente disse, depende para o que essa pessoa vai ser utilizada, em qual tipo de produto que ela vai trabalhar. E aí, dependendo como for, dependendo do tipo, a gente vai precisar de um engenheiro, sim, porque não cabe a nós definir arquitetura, nós, como pessoas de Data Product Manager, definir arquitetura de dados, né? E tudo mais. Não cabe a gente definir algoritmos né? Então a gente precisa sim de pessoas cientistas de dados, pessoas analistas de dados para nos ajudar nesse sentido. Talvez ali papel que esteja muito junto da gente é o analista de dados, sabe? Na transformação daqueles dados e na disposição deles ali em dashboards, pensar em uma melhor visualização. Mas mesmo assim, o ideal é que a gente sempre pareie, né? Porque senão a gente tem acúmulo de funções ainda mais para pessoas de produto, né? Faz todo sentido. E no papel de pessoa de produto, da mesma forma como um PM, um PO, não precisa aprender a programar, não precisa dominar a programação, da mesma forma um Data PM também não precisa ter essas skills, né? Basta parear com um engenheiro de dados. Bem legal, bem legal. Como é que você está vendo o mercado para um Data PM? Tem mercado? Primeiro, né? Produtos de dados são exceção?
Você vê algum movimento de crescimento desses produtos nas empresas? Como é que você está vendo, você que está dentro de uma consultoria, o que está acontecendo aí no mercado? O que eu tenho visto muito e lido muito sobre nessas discussões, eu acho que tá muito polêmico isso, né? Product Manager vai morrer. E na verdade eu acho que não é nem essa questão assim de morrer. Eu acho que vai exigir da gente um pouco mais de conhecimento específico, talvez, né? Então eu acho que todos os arquétipos referente à área de produto, eles tendem a crescer cada vez mais, né? A gente tem visto aí o Technical Product Manager, Data Product Manager, Marketing Product Manager, né? Porque que nada mais são do que áreas de especialização, né? Das pessoas de produto. E eu tenho visto, assim, áreas que antes muito operacionais, né? Então, infraestrutura, dados, muito de suporte para os produtos digital, hoje sendo áreas de estratégia da empresa, né? Então, no momento em que a gente está onde a gente precisa ser produtivo, a gente precisa ser mais assertivo, eu tenho visto uma crescente, né, com relação à busca de cada vez mais entender se os dados que eu tenho aqui, porque se a gente olhar também, os dados são custo, né? Se a gente tem armazenamento de dados e esses dados não estão sendo utilizados de forma estratégica, você está tendo um custo. Então, quando você começa a olhar para o seu dado de forma estratégica, você consegue quase que ter aquele entendimento de ser data-driven, né? Que às vezes as pessoas acham que um Data Product Manager é simplesmente uma pessoa que é data-driven, mas não. Ele é muito mais que isso, como a gente já conversou, mas ajudar a empresa a ter esse mindset data-driven, né? Então, entender se eu vou direcionar a minha estratégia para lá é baseado nos dados que eu tenho, que os dados que eu estou captando, os dados que eu estou analisando. Então, quando a gente começa, a gente está na era da informação, né? Ou seja, a gente passou anos e anos armazenando dado, gastando dinheiro com armazenamento, agora é a hora de utilizar-se desses dados e utilizar com inteligência, né? E aí a gente precisa, com toda certeza, de todas essas pessoas aí que vêm junto com a área de dados, né? Engenheiros, cientistas, analistas, Data Product Managers e assim por diante. Na última semana, saiu uma notícia num grande portal desses de notícia, a primeira empresa que estava sendo multada por causa da LGPD. LGPD é um assunto fortíssimo dentro de data, de produtos de dados, né? Sim, com certeza. Isso é um assunto assim que é um outro assunto que vale muito a pena aprofundar, né? Porque assim vai muito além da área de dados. Acho que é uma preocupação que a empresa toda tem que ter, né? Porque às vezes você tem campos que eles são descritivos, né? E que de informação você, como usuário, está colocando e salvando lá dentro, né? E às vezes você nem se toca dessas informações. Então, essa com certeza é uma das grandes preocupações referente aos dados, não só com os dados que eu estou captando, mas com os dados que eu já tenho dentro das minhas bases de dados, né? E aí também é uma responsabilidade das pessoas que estão trabalhando, né, com esses dados, de entender se aquilo que a gente tem, de novo, é um dado que eu preciso guardar, é um dado que eu preciso, né, encriptar às vezes, ou fazer com que ou às vezes o dado em si ele não é sensível, mas ele combinado com o outro ele é. Então tudo isso a gente precisa estar ciente e se preocupar também, né? É um sensacional, muito, muito legal, cara. Não está sendo bate-papo, né? Está sendo uma aula, hein? Não, cara, muito legal mesmo. E então, isso que é legal na tua experiência, porque assim, você está trabalhando com vários tipos de produto, né? Você trabalhou já com produto de inovação. Cara, achei legal quando você comentou que a tua primeira experiência pré-faculdade foi trabalhar com produto. De certa forma, já é produto, né não? Exato, exato, foi.
Microsoft Exatamente. Access. Para ver como eu disse assim, né? Já veio no sangue, já. Tava lá no sangue, eu nem sabia. Exatamente. A tua primeira experiência foi com produto, isso é sensacional. Microsoft, velho guerreiro, Microsoft Access. Mas Microsoft Access, muito legal, muito legal. Então você vê um futuro promissor para quem, por exemplo, e se tem uma pessoa, me ajuda a pensar o seguinte, e se tem uma pessoa que, por exemplo, tem uma formação de dados, engenheiro de dados, e quer ser um data PM, talvez seja algo muito mais desafiador. É o tal do unicórnio. Poxa, eu acho que isso funciona bem, né? Funciona, funciona. A gente tem aí, né, na área como Tech Product Manager, muitas pessoas que eram desenvolvedoras e acabaram indo para a área de produtos. Da mesma forma, é uma possibilidade as pessoas que vêm da área de negócios, né? Assim, eu acho que é muita troca, sabe? Tipo, a pessoa vai ter um gap e uma força. Assim como a pessoa de produto ela tem uma força, ela vai ter um gap com relação a dados e ela vai precisar ir atrás desses gaps e se desenvolver. A mesma coisa para uma pessoa de dados, né? Ela tem todo aquele conhecimento, aquele background, e ela vai ter que se desenvolver um pouquinho mais em algumas discussões e referente a produto ali. E eu acho que, indiferente do papel que você, do tipo de produto que você tá, o nosso papel fundamental como pessoas de produto, né, é impulsionar a entrega de valor, né, da estratégia alinhado com o produto com a estratégia da empresa. E quando a gente se toca e consegue essa skill de como fazer isso, né, de como discutir sobre isso, como falar sobre isso, como evangelizar as outras pessoas para tratar disso, a gente alcança esse objetivo, seja lá o domínio que a gente estiver tratando, né? E aí isso é totalmente possível, seja para você que veio de dados, seja para você que está em produtos e gostaria aí de se aventurar na área de dados. E você não tinha background de técnico, né? Especificamente com dados, né? A tua primeira experiência já te permitiu trabalhar como Data PM, mesmo sem esse background, certo? Exato, exato. É muito por conta da possibilidade desse pareamento, né? Então, quando você é uma pessoa versátil ali, é exatamente o que eu comentei antes, de você conseguir ter a visão de produto ali, parear com pessoas ao qual você precisa extrair informações, então você precisa saber como extrair essas informações das pessoas, né? E trabalhar junto delas, você consegue coisas que você nem imagina, né? E isso é. Mas outra questão também que acontece é porque às vezes as pessoas acham que ali não é um produto de dados especificamente, não precisa de nada muito diferente, né? Porque eu não estou trabalhando, às vezes, com nada de infra, engenharia, cloud, seja lá o que for. E aí as pessoas, às vezes, não identificam tanto como um produto de dados, né? Mas as pessoas não imaginam tudo que vem junto, né? Tudo de diferente que você precisa pensar, né? Quando você está trabalhando para fazer um simples dashboard, né? E uma coisa que a gente precisa pensar muito, que a gente estava discutindo muito num curso de Data Analytics que eu estou fazendo, é não é porque eu tenho um dashboard que ele é um produto de dados, né? Não é por causa disso. Não é um algoritmo, uma decisão de, por exemplo, eu tenho uma função dentro do meu software que ele, de acordo com alguma coisa que acontecer, vai mandar um e-mail. Isso não é um produto de software, né? É uma função que tem um disparo de e-mail a partir de uma informação que eu tenho. Mas não é um produto de software, então, um produto de dados. Então, percebe o quão complexo é também, assim, né? Então, por isso que tem tantas discussões, assim, o que é um produto de dados, né? E é tão difícil entender isso. Sensacional. Muito interessante. Porque, no fundo, né, trabalhar com produto de dados é garantir essa democratização, né, do dado, é, maior acessibilidade ali aos dados, né, produzir ou trabalhar para uma economia de tempo, né, para que a equipe possa ali trabalhar com dado. Sem dúvida alguma,
tem características muito específicas, muito peculiares ali de um produto de dados. Muito legal, Alessandra. Chegamos ao ponto alto do nosso bate-papo. E o que eu não te contei é o seguinte: chegou o momento do bate-bola jogo rápido. É o seguinte, eu vou trazer aqui para você 5 frases e você vai me dizer o que vem na sua cabeça nesse momento. Ai, meu Tá Deus. preparada? Preparada? Vamos, pô. Bora lá. Primeiro, PM só deve focar no discovery. Não, com toda certeza. Assim como eu acredito que uma pessoa de produto, não existe pessoa de produto só estratégica, não existe pessoa de produto só discovery. Você, meu filho, você, pessoa que quer entrar na área de produto, prepare-se para trabalhar no delivery também. A gente não precisa, a gente tem que provar que a estratégia que a gente faz, a gente consegue fazer acontecer, né? E mais importante hoje esse momento que a gente está, a gente não precisa, a gente precisa sim de estratégias boas, mas a gente precisa fazer acontecer, né? Isso aí, cola no delivery porque não fica encastelado aí no discovery, não. Isso aí. Boa. Segundo, PM passa a maior parte do tempo em reuniões. Com certeza, pode ter certeza que sim. E aí eu te recomendo botar na tua agenda um horário para o teu almoço e um horário de foco para você realizar tudo aquilo que você se comprometeu nas reuniões. Porque é muito isso. Porque assim, por que a gente está sempre em reunião? Porque agora no mundo do home office, a gente. A reunião é uma forma de nós estarmos conectados. Então, de todo jeito, a reunião não é só ruim, né? É a forma com que a gente se comunica, é a forma com que a gente está ligado no que está acontecendo, é a forma com que a gente fala com o nosso time. Então, nem sempre são reuniões ruins, né? Elas são necessárias. Tem algumas reuniões que poderiam ser um e-mail? Sim, com certeza tem muitas. Mas elas são necessárias mas é muito importante a gente ter uns momentos para a gente fazer aquilo que a gente prometeu nas reuniões. Terceira, essa é polêmica. PM não mexe no Gira e nem no Azure DevOps. É uma mentira, né? A partir do momento que você tá no produto, você vai, assim, fazer atividades que talvez você ache que não faz sentido para ti ou não é do teu papel. Mas como pessoa de produto, mais do que uma pessoa de produto, nós somos uma pessoa de time. E o que o time precisar, eu acho que a gente tem que estar disposto a fazer. Seja aquilo que for, né? E se a gente não sabe aprender a mexer. 4. PM vai acabar. PM vai acabar. Assim, eu acho que, como a gente conversou sobre isso, né? Eu acho que não é o Product Manager que vai acabar. Eu acho que vai exigir da gente, como em todas as profissões, que a gente se transforme sempre. Que a gente esteja sempre de acordo com as necessidades dos nossos clientes. E as necessidades são que a gente tenha uma visão mais específica de alguns domínios, né? Então, não acho que vai acabar, mas eu acho que ela vai se transformar como a gente viu aí na minha jornada, como ela se transformou desde quando eu comecei. Então, ela vai continuar se transformando, isso com toda certeza. Seja no nome, ou seja até em alguns conhecimentos que a gente precisa ter ao longo de toda essa jornada, né? É como a gente está vendo com os agilistas. Você ter um agilista só para rodar evento aumenta muito o custo de coordenação de uma empresa, ali, de uma tribo. O que acontece é o seguinte, hoje você tem, e eu vi isso muito na tua história e você falou muito isso. Cara, você falou, né? Eu fui PM, não tinha ali o Scrum Master, eu fazia gestão de pessoas, tocava ali os eventos e vambora. Ou seja, o agilista, e aí a gente está vendo agora o PM nessa posição, vai ter que mudar, vai ter que se especializar. E eu acho que o mundo, assim, agilidade não é mais uma coisa nova para ninguém, né? Inclusive, eu estava fazendo uma mentoria de uma menina e ela veio para mim e ela falou: Olha, eu não aguento mais
a falar de agilidade. Eu já sei o que é, já, já sei do que se trata. E, tipo, tá todo mundo trabalhando dessa forma, né? Pode ter uma diferença ou outra, mas no fim estamos todos trabalhando de forma mais, né? Não estamos fazendo análise de 300 páginas. E aí eu vejo como algo do time. Então o time está tomando para si, né? Nós mesmos ali na Totters, não é muito a pessoa, não é a responsabilidade da pessoa de produto, a facilitação de dailies, facilitação de cerimônias. A gente tem rotação. Então, isso é esperado de todos, né? Que todos conduzam uma cerimônia simples, né? E aí também é uma forma de próprio desenvolvimento, né? Desenvoltura, falar, se expressar. Então, é algo que, ao longo do tempo, eu acho que o time vem se apropriando também, né? Tem que se apropriar, se aprimorar com relação a Virou isso. commodity, né, esse conhecimento, né, Exato. já tá fácil, né, você não precisa ter, eu vejo muitos times assim, né, você tem sim, talvez um agilista ali, com um tipo de trabalho talvez mais estratégico, mas muito menos operacional, de conduzir eventos para o time, né, de ser o piloto de board, né, que a gente costuma falar. Isso, exato. Por último, PO e PM é tudo a mesma coisa. Eu acho que depende, como uma frase que a gente fala muito em consultoria, depende. Depende muito da necessidade, né, da empresa. Se a gente for no LinkedIn mesmo e olhar vagas de Product Owner, vagas de Product Manager, muitas vezes elas podem ter muitas coisas parecidas. Mas uma de grande diferença assim, que eu vejo na teoria, não quer dizer que as empresas agem dessa forma, é que na teoria o Product Owner ele não tem uma visibilidade de estratégia de produto, de entender para onde esse produto vai, qual é a estratégia da empresa com relação a esse produto, como que a gente alcança, né, os KPIs, talvez, com relação aos objetivos da empresa com relação a esse produto. O PO, eu vejo ele muito mais como um direcionador com relação a algo que veio já, né? Pronto. Então eu tenho um como fazer aquilo que eu recebi. E não muito como pensar no que fazer, como fazer, e etc. Mas isso é teórico, né? Quando a gente olha vagas, a gente vê muita vaga, sim, de Product Owner com as mesmas características e responsabilidades de uma pessoa de Product Manager. Exato, inclusive a gente já não aguenta mais essa conversa, né. Qual é a Não, diferença do PO e do PM? Mas sempre ela vem à tona, não tem como fugir, né. exatamente. Sensacional, Alessandra. Pronto, passou aí no teste, Ufa! 5 E 5 deu 1 hora, nem acredito que a gente falou 1 hora, hein? é isso aí, é isso aí. Pra gente terminar, mensagem final para quem quer se tornar uma pessoa de produto. Bom, eu acho que mais do que. Eu acho que a gente ouve muito assim, né? Que a pessoa de produto, uma das grandes características dela é a comunicação. Mas a gente tem que ter ciência que a comunicação não é eu gosto de falar, né? Como eu falei no início, eu gosto de falar. Não, é você conseguir transitar em diversos ambientes. Então, a gente precisa, em diversos momentos, transitar ali junto uma linguagem para conversar com as clientes. A gente precisa transitar para conversar com a equipe de engenharia, que é uma outra linguagem. Conversar com as pessoas ali, talvez, de infra, com as pessoas de dados, com as pessoas de UX. Então, é a comunicação assertiva muito que a gente fala, né? E quando a gente fala de pessoas que querem vir para a área de produto, é a gente entender mais do que eu quero ir para a área de produto por conta de um salário, por conta de um benefício, é entender se essa é uma área que eu realmente gosto, amo e sou apaixonada, porque eu vou dizer para vocês, a gente trabalha muito, né? E ela exige muito da gente. Então a gente tem que estar muito preparado, não só é, fisicamente, mas psicologicamente, né? Também, porque vai exigir sempre muito da gente. Mas não é impossível, né? Eu acho que a minha jornada ela é muito atípica, assim, onde eu tive a oportunidade de sempre, né, estar trabalhando com o produto em si,
mas muitas pessoas tem que usar aquele entendimento quando eu entrei na faculdade, né? Você hoje, se você trabalha num tipo de especificidade, né? Se você é enfermeiro, se você é médico, se você é professor, se você pode sim se tornar uma pessoa de um produto médico, de um produto de enfermagem, se você é engenheiro, de um produto de engenharia, que você vai ter aquele domínio. E aí você precisa buscar o teu gap, né? Que são ali as skills de gestão de produto. Então, é muito possível e basta você, com certeza, você estudar, ver o que se é mesmo que você quer, que você com certeza vai conseguir. Muito bom. Lissandra, muito obrigado pela tua participação. Você viu como que 1 hora passou rapidinho, né? Passou. Super, passou muito rápido. Muito obrigado mesmo. Eu Chegamos ao quero fim. Eu que Isso. agradeço, né, o espaço de ter me convidado, foi muito legal. E eu estou super feliz aqui de falar um pouquinho, né, da minha experiência, dessa oportunidade de contar um pouco do meu ponto de vista, né? Exato. Que a gente sabe que existem muitos outros aí no mercado. E é sempre importante a gente ver todos esses pontos de vista, né? Não tratar um como o da verdade. Obrigada, É, obrigadão, gente. Obrigadão, Marcelo. sem dúvida. Obrigado você. Chegamos ao fim de mais um episódio. Espero que você tenha gostado. Aproveita para seguir o podcast Valorcast. Só pressionar o botãozinho aí de seguir e até a próxima.